Olá, tudo bem? Graça e paz. Vamos hoje à nossa meditação da Palavra do Senhor, ver o que Ele tem a nos ensinar e a ministrar em nossos corações. O texto de hoje se encontra no livro de Mateus, capítulo 14, a partir do versículo 22. É um texto já bastante conhecido, muitas de vocês já devem ter estudado sobre esse texto, mas ele fala muito ao nosso coração. É um texto que ministra a nossa alma, nosso espírito e que nos dá a certeza de que nós temos alguém que sempre estará pronto para nos dar a sua mão no momento em que nós mais precisamos dele, que é Jesus. Jesus anda por sobre o mar. Esse texto também se encontra no livro de Marcos, no capítulo 6, e no livro de João, também capítulo 6. Vamos acompanhar. Logo a seguir, então aqui Jesus fez a primeira multiplicação de pães e peixes, né? Então, logo que ele fez a multiplicação deste milagre de alimentar muitas pessoas, o que ele fez? Logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado. Eles iriam rumo a Genezaré. Enquanto ele despedia as multidões. E despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar, sozinho. Em caindo a tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: "É um fantasma!" E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: "Tendes bom ânimo, sou eu, não temais." Respondendo-lhe Pedro, disse: "Se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo sobre as águas." E ele disse: "Vem." E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e, começando a submergir, gritou: "Salva-me, Senhor!" E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou-o e lhe disse: "Homem de pequena fé, por que temestes? Por que duvidastes?" Subindo ambos para o barco, cessou o vento. E os que estavam no barco o adoraram, dizendo: "Verdadeiramente és filho de Deus." E aqui em Marcos capítulo 6, no versículo 52, Marcos conclui: "Porque não haviam compreendido o milagre dos pães. Antes, o seu coração estava endurecido." Que palavras lindas, não é mesmo? Onde Jesus deixa claro quem é Ele e todo o poder que Ele tem. Então, vocês imaginem, né? Jesus, após ter feito toda a multiplicação de pães, de peixes, alimentar a grande multidão, em torno de 5.000 pessoas, ele ainda percebeu que o coração dos discípulos dele, daqueles que andavam junto com ele, ainda estavam endurecidos e que ainda ele precisaria fazer algo para mostrar ainda mais o seu poder, a sua grandeza e a sua misericórdia. Mas Jesus faz tudo perfeitamente, então ele vai demonstrar mais uma vez o seu poder para esses discípulos. E ele os fala:
vão na frente, eu vou ficar, vou me despedir do povo, vão indo à frente. Então Jesus, querendo tratar e já querendo também demonstrar que ele não estaria para sempre em carne junto com os discípulos, querendo dizer para eles, vão que eu ficarei, vocês não me terão sempre junto com vocês em carne, né? Um dia vocês me terão, mas em espírito. Eu estarei sempre ao lado de vocês, mas em espírito. Então ele já estava tratando o coração dos seus discípulos para esse entendimento. E Jesus fala, vão à frente, né? Que eu vou ficar, vou me despedir das multidões e eu vou orar ao Pai, né? Então eles vão, eles imaginam que seria uma travessia não muito tranquila, porque provavelmente eles lembraram de quando Jesus acalmou aquela tempestade, eles lembraram que se Jesus não estava no barco, não estivesse no barco, seria talvez perigoso para eles, né? Porque o coração deles ainda estava endurecido. Jesus sabia disso, porque Jesus sabe, ele é conhecedor de todas as coisas, de tudo que se passa dentro de nós. Então, provavelmente eles ficaram já meio receados em irem, mas eles foram, já estava caindo a tarde, chegando a noite, e eles foram. Jesus fica ali, como diz no versículo 2. Subiu ao monte a fim de orar sozinho. Então, Jesus Cristo também demonstrando aqui nesta leitura para nós a importância de ter um tempo a sós, eu e Deus, você e Deus. É importante, Jesus fazia este ato para nos mostrar, ele era o nosso exemplo. Jesus é o nosso exemplo. Esta leitura nos mostra que ele subiu ao monte sozinho, a fim de orar. E lá estava ele. Então Jesus foi, ele teve um tempo com o Pai, assim como ele quer que nós tenhamos este tempo com Deus. Buscar a ele, orar, fechar a nossa porta, entrar em nosso quarto e contar a nossa vida a Deus, ouvir também a Deus, porque quando a gente vai orar, a gente não vai apenas só falar para Deus. A gente também vai ouvir dele, pedir as opiniões dele para tudo que a gente for fazer, os negócios que nós iremos fazer, nós temos que pedir a opinião de Deus. Ah, mas ele não responde. Responde. Se você abrir o seu coração, se dedicar na palavra, se dedicar em oração e em buscá-lo e agradá-lo, ele irá te responder em todos os momentos. Muitas vezes a gente faz as coisas sem consultar a Deus. Aí não dá certo da forma que a gente imaginou e a gente não entende o porquê. Mas porque a gente não pediu a opinião do Pai. Tudo que formos falar, tudo que formos fazer, todas as atividades que formos realizar, temos que pedir qual é a vontade de Deus e se Ele acha certo, se Ele acha correto aquilo que nós iremos fazer. E Ele nos dirá aquilo que você pensa que talvez é a sua consciência. Ai, coisa da minha cabeça? Não, é o Espírito Santo de Deus falando com você, o Espírito Santo de Deus falando comigo. Basta a gente querer ouvi-lo, né? Então Jesus nos deixa aqui o ensinamento de orar, sozinhos, eu e Deus. Entretanto, o barco já estava muito longe da praia, ou seja, mesmo Jesus ficando ali, o barco se afastou. Às vezes a gente pensa, não, mas eu estou sem Jesus e tá tudo tranquilo. Meu barco continua indo, tô tocando o barco, como muitos dizem assim, né? Não preciso buscar a Jesus, tá dando tudo certo. Meu barco tá indo rumo mar adentro. Já estava muito... E começou a ser açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Então eles foram sem Jesus. De repente as ondas começaram a agitar-se, a se bater contra o barco. O vento era contrário. Quantas vezes na nossa vida existe esse vento contrário, que parece que nada dá certo, não é mesmo? A gente quer ir por esse rumo e o vento sopra para outro lado.
A gente acha que esse é o caminho, mas nada dá certo. Tudo quer nos empurrar para não dar certo nossos planos, nossos negócios. Muitos ventos na nossa vida sopram contrário ao que nós desejamos, ao que nós pensamos que é o correto. Acontece muito em nossa vida esses ventos contrários. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles andando por sobre as águas. Então aqui a palavra nos diz que as ondas estavam batendo, o vento era contrário, provavelmente as águas estavam muito agitadas e não estava dando certo de os discípulos ficarem tranquilos. Esses ventos vêm realmente para isso, para tirar nossa tranquilidade. E esse texto nos diz o quê? Na quarta vigília da noite. Era madrugada, provavelmente. Jesus vem. Então, o que nos mostra? Não tem hora para ele vir. Pode ser de dia, pode ser à noite, à tarde, de madrugada. Jesus é aquele que tudo vê. Jesus não dorme. Jesus é aquele que está sempre nos olhando, nos observando. É Ele que guarda nosso sono. Aquele a quem me vigia nunca dorme. Durante o meu sono Ele está me observando, Ele está nos guardando. Vocês imaginam, durante a noite, enquanto a gente descansa, Jesus guarda e zela por nossa vida. Então Ele é maravilhoso. Na quarta vigília, madrugada, Jesus foi andando por sobre as águas. Então Jesus anda por cima de qualquer problema. Os ventos estavam contrários, os discípulos provavelmente estavam com medo, mas Jesus ele anda por cima de tudo aquilo que está ao contrário na nossa vida. Jesus é aquele que está por cima. Ele vence todos e qualquer obstáculos. Para Jesus nada é impossível. Então fala que ele vem andando por sobre o mar, andando por sobre a tempestade. Jesus está acima de toda e qualquer tempestade que possa estar na sua vida e na minha vida. Como ele é maravilhoso, não é mesmo? E os discípulos, ao verem andando, ficaram aterrados e exclamaram: é um fantasma! E todos, tomados de medo, gritaram. O medo é o nosso maior inimigo. Este medo nos faz ver coisas que não existem. A gente, quando é tomado do medo, e esse medo vem do inimigo, a gente vê fantasma naquilo que não existe. A gente esquece de Jesus. A palavra termina dizendo que eles ainda estavam com o coração endurecido. Então os discípulos já haviam passado pelo milagre de Jesus acalmar uma tempestade. Já tinham visto muitos milagres, Jesus transformando todos aqueles pães e peixes, alimentando uma grande multidão. E mesmo assim, tomados de medo, eles esqueceram que Jesus tinha ficado e era ele que estava vindo. Eles esqueceram e deixaram esse medo dizer para eles: é um fantasma. Então, o medo fez com que eles vissem o terror, um fantasma, esquecessem de Jesus. O medo nos faz ver aquilo que não existe. Não permita, meu irmão, minha irmã, que o medo tome conta do seu coração. Lembre-se sempre que Jesus pode vir a qualquer horário, a qualquer momento, em qualquer situação e acima de toda e qualquer tempestade na sua vida e na minha vida. Não esqueçam-se. Mas Jesus imediatamente lhe disse: se nós o buscamos, se nós clamamos e nós sabemos que Ele é nosso Deus, nosso Jesus, imediatamente Ele vai nos responder. Eles gritaram, né? E Jesus imediatamente disse: sou eu, não temas. Ele está dizendo: eu estou aqui, minha irmã. Eu estou aqui, minha filha. Não temas, sou eu. Como Deus, lá no deserto, em Êxodo, ele fala com Moisés: eu sou. Né? Deus dizendo: eu sou. Não temas. Ele disse a Moisés lá no início da história. E aqui Jesus repete: eu sou eu, não temas. Se a gente estiver com Jesus e Ele se aproximar de nós, nós não temos nada a que temer.
E esse medo que os discípulos tiveram é um reflexo normal do ser humano. Eu sinto medo, não vou dizer que não, mas eu tenho que lembrar que existe um Jesus que está ao meu lado. Quando eu clamo a Ele, quando eu grito, quando eu sinto medo, Ele vem para me dizer: não temas, eu estou aqui. Se você hoje está passando por algum medo, alguma aflição, é normal, mas eu quero te encorajar a pensar, lembrar que existe um Deus maravilhoso, que existe Jesus maravilhoso dizendo para você: não tema, eu sou Jesus e eu estou com você, não temas. Mas Pedro disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. Então, quando Pedro ouve a voz de Jesus, abra sua Bíblia em João 10, 27. João 10, 27. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Então aqui quando Jesus falou: não temas, sou eu, Pedro reconhece a voz de Jesus, porque ele é uma ovelha que está andando junto com Jesus. Também abra a sua Bíblia em João 10, o 4 e o 5. Depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, vai adiante delas, e elas o seguem, porque lhe reconhecem a voz, mas de modo algum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Então, quando Jesus fala com eles: não temas, sou eu, as ovelhas reconhecem que é ele, porque ele é o bom pastor, e as ovelhas de Jesus o reconhecem pela voz. Que nós possamos também conseguir ouvir a voz de Jesus e reconhecer quando é Ele falando, não quando é apenas minha consciência, os meus pensamentos. Que a gente possa ser próximos de Jesus para reconhecer quando é Ele nos falando: Adriana, vai por esse caminho, faça assim, não faça isso, essas suas atitudes estão sendo erradas. Então, que nós possamos, assim como Pedro, ouvir a voz do Senhor e reconhecê-lo pela voz. Jesus diz: as minhas ovelhas conhecem a minha voz e elas me seguem. Aí Jesus falou: vem. Quando Pedro diz: se é o Senhor, me deixe ir. Pedro não pulou. Quando ouviu a voz de Jesus, ele não pulou de imediato na água. Pedro não pulou imediatamente no mar. Pedro disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. Pedro pede a opinião de Jesus. Se és tu, me manda. Né? E a gente às vezes ouve a voz de Jesus, ou às vezes nem pede a opinião dele e se lança ao mar. Né? Pedro disse: manda-me ir. Né? E eu também imagino quando Pedro disse: Senhor, se és tu, manda-me ir. Tinham outros discípulos com ele. Imagina os comentários, o que eles diziam: Pedro, não vai, você vai se afogar, o mar está revolto. Pedro, calma, nós não sabemos realmente se é Jesus. Né? Mas Pedro reconheceu pela voz, porque Pedro amava Jesus, era íntimo de Jesus. Ou talvez teve aqueles outros que disseram: vai, Pedro, é Jesus, vai com ele, aproveita, ele te chamou, aproveita a oportunidade. Então, assim serão pessoas na nossa vida. Uns irão nos encorajar a seguir Jesus, a seguir o conselho dele, e outros vão dizer: calma, vai que essa não é a palavra de Jesus, você vai se afogar, não pule nesse mar. Né? Então, nós temos que saber também quem está junto conosco no barco e o que eles estão dizendo para nós. Se eles estão nos encorajando a buscar a Jesus ou se eles estão nos segurando para não ir até Jesus. Né? Então, Pedro ouve primeiramente Jesus dizer: vem. E aí Pedro vai até ele. E Pedro começa a andar e experimentar o que é obedecer, ouvir a voz de Jesus
e sentiu na pele o que é esse poder de Jesus de andar por sobre as águas. Porque Deus é o Todo-Poderoso, Ele tinha poder sobre tudo, sobre as águas, sobre o mar. Jesus Cristo, o Filho amado, também tinha esse poder. Então Pedro experimentou um pouco deste poder. A partir do momento que ele reconheceu a voz de Jesus, ouviu Jesus dizendo vem, confiou em Jesus. Então vocês imaginem, né? A emoção que foi para Pedro. Andar juntamente com Jesus por sobre as águas. Pela fé, a gente alcança os milagres de Jesus. Pedro não temeu, ele acreditou, ele teve fé que ele conseguiria andar se Jesus falasse, vem. Né? Então, com Jesus, pela nossa fé nele, a gente consegue caminhar por sobre as águas, por sobre o mar revolto, por sobre a tempestade que está ao nosso redor. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e, começando a afundar ou submergir, gritou, salva-me, Senhor. Pedro ouviu a voz de Jesus, reconheceu que era ele, estava andando sobre as águas, mas em determinado momento Pedro desviou os olhos de Jesus e começou a olhar para as circunstâncias do momento, para o mar revolto, na força do vento, e teve medo. Então, se nós estamos fixos em Jesus, Jesus já está falando conosco, nós estamos confiando nele, estamos indo por cima daquela tempestade que está ao nosso redor e com os olhos fixos em Jesus, a gente vai andar sobre a tempestade. Agora, se fazermos como Pedro, nos deixarmos ser tomadas de medo, desviar o nosso olhar do alvo que é Jesus, a gente vai sentir medo, o inimigo vai agir na nossa vida, nós vamos começar a afundar, porque nós desviamos o nosso olhar do Salvador, desviamos o nosso olhar de Jesus Cristo e começamos a olhar para as circunstâncias e a nossa dúvida nos faz afundar. E ele gritou, salva-me, Senhor. Quando a gente começa a afundar, a gente tira nossos olhos de Jesus, não há outro caminho. Não há outro que irá nos salvar. Pedro não olhou para trás e gritou para os amigos, joguem um colete, não existia na época, mas se existisse hoje, jogue um colete, jogue algo para mim me agarrar. Pedro sabia que não adiantava ele pedir ajuda para outros, para os amigos. Ele sabia que o único que poderia salvá-lo era Jesus. Aí ele grita, salva-me, Senhor. O único que pode nos salvar, se nós estivermos afundando, é Jesus Cristo. Essa palavra é específica, é clara. Salva-me, Senhor. E prontamente, Jesus estendeu a mão, tomou. Jesus estende a mão, se nós clamarmos a Ele, e vai nos segurar pela mão. Mas aí também ele disse, homem de pequena fé, por que duvidastes? Jesus não quer que a gente duvide dele em momento algum. Não quer que no meio da tempestade a gente se desvie de buscá-lo, se desvie de ler a palavra, se desvie de dobrar os joelhos. Ele não quer isso. Ele disse, por que duvidastes? Ele não quer que a gente duvide dele. Ele vai fazer na nossa vida. Ele vai estender a sua mão para nós e ele vai nos salvar. Ele é o único que pode e é o único que vai fazer. Se a gente clamar a ele, não duvidar. Aqui mesmo Pedro duvidando, ele o salvou. Subindo ambos para o barco, cessou o vento. Então Jesus é aquele que nos salva e nos leva a um lugar seguro e a tempestade vai se acalmar. Não temas, minha irmã, meu irmão. Não desvie o seu olhar do alvo. Não desvie o seu olhar de Jesus Cristo. Não dê atenção para a tempestade que está ao seu derredor. Claro, se for preciso, se cuide. Tente ouvir a voz de Jesus, mas não desvie o seu olhar dele. As tempestades virão,
não tem como evitá-las. Os acontecimentos ao redor se levantam, sim. O mar pode se revoltar, mas nós temos que saber que Jesus virá. Não tem hora, Ele não dorme. A hora que a gente precisar, pode ser de madrugada, de manhã, à tarde, a hora que for, Ele virá ao nosso encontro quando Ele perceber que o mar está revolto. E ainda mais quando clamarmos a Ele. Ele virá, Ele vai estender a sua mão para nós. Jesus nunca irá nos abandonar. Quando nós buscamos a Ele, temos amor por Ele, sabemos reconhecer a sua voz. Mas para isso a gente precisa buscar, precisa estar com os ouvidos abertos, um coração amolecido, um coração tratado para ouvir a voz de Jesus. E então assim Ele nos leva a um lugar seguro. Ele levou Pedro até o barco, um lugar seguro, o mar se acalmou. E os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente és filho de Deus. Então, a partir do momento que a gente busca, que a gente clama a Ele, a gente vai aumentar ainda mais a fé de outras pessoas. Você vai poder dar seu testemunho, dizer: quando eu estava no mar revolto, no meio de uma tempestade, quando eu estava afundando, Jesus veio e me resgatou, porque eu clamei a Ele. Eu disse: Senhor, socorre-me. Então Ele estendeu sua mão, me salvou. Eu irei assim também aumentar a fé de muitas pessoas, a partir do momento que eu usar o meu exemplo para falar dele, para contar do que Ele fez na minha vida. Então Jesus Cristo é amor. E aqui também para alcançar o milagre de chegar até Jesus, Pedro também teve que sair em certo momento da sua zona de conforto. Ele estava dentro do barco, por mais que o mar estava revolto, mas ele estava dentro do barco, ele estava bem ali. Mas Pedro, para se chegar ainda mais perto de Jesus, para sentir o poder dele, Pedro disse: me deixe com o Senhor andando por sobre as águas. Então Pedro teve que sair do barco e molhar os pés, pôr o pé na água. Ele teve que sair da zona de conforto dele. Muitas vezes a gente acha mais interessante ficar apenas olhando um celular. A gente lê às vezes outro livro, mas a Bíblia a gente não quer ler, né? Às vezes para ir a um culto, cultuar ao Senhor, tirar um tempo para Ele, é mais confortável para mim ficar assistindo TV, deitada num sofá, deitada na minha cama, né? Então a gente precisa se mover, sair da nossa zona de conforto, levantar na madrugada, nem que seja, para buscar a Ele, nos dedicarmos a Ele, não esperar apenas sentado que tudo aconteça, porque Jesus precisa que a gente saia da nossa zona de conforto e queira ir até Ele. Ele vê nosso esforço, Jesus vê tudo que a gente faz para Ele e Ele se alegra, né, com aquelas pessoas que querem se chegar até Ele. Quando Pedro disse: então me deixa ir até o Senhor, ele falou: vem. É isso que Jesus quer, Ele quer que a gente vá até Ele, né? Então Ele se alegra, Ele fica feliz. Ele só não quer que a gente duvide, que a gente fixe o olho nos problemas e não nele. Nossos olhos têm que estar fixados em Jesus. Existem muitas coisas legais para fazer que o mundo nos oferece, mas nós temos que pensar que na hora que eu estiver afundando no mar, o único que pode me salvar, o único que vai nos salvar é Jesus. É o único que está ali para nos estender a mão. Ninguém mais substituirá. É a palavra que nos diz. Que você possa, então, meu irmão, minha irmã, ter os seus olhos fixos em Jesus, prestar atenção quando Ele fala com você, saber identificar quando é Jesus falando com você. Seja uma ovelha de Jesus. Ele é o bom pastor, nós somos as suas ovelhas. E a palavra dele nos diz que as suas ovelhas reconhecem a sua voz. Que você consiga reconhecer na sua vida a voz de Jesus. E que Ele seja o seu alvo. Que os seus olhos estejam fixos nele. E que na hora que você mais precisar, é Ele que vai estender a mão a você. Tenha um ótimo dia, na paz e no amor de Jesus. Amém.